Olá pessoal, bom dia! Nós estamos aqui hoje, professora Suzy, professora Daniele, para respondermos o chat da aula 3, ok? Bom dia, professora! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, esclarecer as dúvidas de vocês. Professora, a Cristiane Alves, lá de Balneário, ela diz assim: qual é a diferença entre questão social e expressões sociais? Bom, primeira coisa, nós precisamos entender que questão social está relacionada à luta de classes que é contraditória dos interesses do capital e do trabalho. Esta questão social é formada pelo desemprego e pela pobreza, desencadeadas desse processo de lutas e interesses contraditórios ou antagônicos, como preferirem. Porém, ela faz gerar expressões que são reflexo desse desemprego e dessa pobreza, como ou a gravidez na adolescência, o tráfico de drogas, o trabalho informal, dentre tantas outras que são expressões da questão social, que a questão social ela é única, ela é fruto dessa contradição de capital e de trabalho formada inicialmente pelo desemprego e pela pobreza. Então vamos lá, professora. A Dayana, lá de Itajaí, ela diz assim: professora, fiquei com dúvida em relação ao conceito do objeto do serviço social. Seria o método, o óculos pelo qual olhamos as questões sociais, a teoria pela qual compreendemos elas? É isso? Bom, vamos lá. Não existe questões sociais, tá? Vamos fazer essa observação porque é importante. Existem expressões da questão social. Isso é uma questão. O objeto de trabalho do assistente social é a questão social e as suas múltiplas expressões, ok? E isso está relacionado com o método de análise que nós utilizamos para fazer as nossas reflexões teórico-metodológicas? Sim, mas o objeto é a questão social e as suas múltiplas expressões. A Maria da Paz, lá de Pacajá. Ultimamente aqui em meu município está tendo um índice muito grande de gravidez na adolescência. Isso é uma questão social? Não, isso é uma expressão da questão social, ok? Vamos pensar o seguinte: se questão social é o que origina suas expressões, a gravidez na adolescência é uma expressão da questão social. Bom, tem que observar esses detalhes, porque senão a gente acaba colocando que tudo é questões sociais e não existem questões, é questão social, tá bom? Professora Maria Célia, de Jundiaí, São Paulo. Professora, hoje não há nas ruas, não há só nas ruas usuários de drogas. Vemos moradores muito bem de vidas, morando na rua por motivos particulares. Esse é um assunto de questão social? Sim, Por mais que vamos pensar, a condição financeira dessa pessoa é diferente da classe trabalhadora, mas esses conflitos que geraram, essa inserção na dependência química são fruto de uma frustração, seja ela no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, mas isso é uma expressão dessa questão social, porque muitas vezes o conflito e a luta, contraditória de capital e trabalho atinge essa pessoa que, por mais que não esteja, por exemplo, inicialmente do lado da classe trabalhadora, não compactua com os modos de vida pré-estabelecidos na sociedade onde ele está inserido, seja no ambiente familiar, comunitário, de trabalho. Ok. A Eliane, lá de Contagem. Professora, me explica melhor sobre o processo de cristalização da questão social. Bom, isso é uma questão importante. Quem discute isso é o Robert Castells, um sociólogo francês, e traz uma questão muito importante para nós sobre a questão social e a sua cristalização. O que seria isso? Quando a gente pega no dicionário, literalmente o conceito de cristalização é aquilo que se fixou. Então, a cristalização da questão social seria a sua fixação na sociedade do modo de produção capitalista. Então, para não utilizar essa palavrinha fixou, então o autor ele, utiliza terminologias mais rebuscadas, um vocabulário mais enriquecido, mas seria nesse sentido, algo que faz parte desse modo de produção que é a questão social. Okay. Então vamos lá para a próxima pergunta. O João Marques, de São Paulo, diz assim: professora, gostaria de saber
Como podemos aproximar de maneira mais eficiente a teoria da lei social da prática vivida pelos cidadãos? Como que nós vamos fazer isso? Trazendo as pessoas para participarem das discussões políticas, econômicas e sociais que envolvem, né, o local da qual estamos inseridos. E aí, por exemplo, né, uma associação de bairro, uma discussão na escola das crianças do meu bairro, mesmo que talvez eu não tenha filhos lá naquela escola. Muitas vezes acontece muito isso, a gente pensa que escola é só para quem está inserido diretamente, mas não, é um espaço que deve ser ocupado também pela comunidade. A luta pela garantia de melhores condições de acesso na educação, na unidade básica de saúde, né, no centro esportivo, enfim. São essas informações que nós vamos levar a fazer com que as pessoas se engajem politicamente, e isso não se refere a partidos políticos, mas politicamente no sentido de exercer a sua cidadania e participar desses momentos, né, de contribuição para melhorar a garantia de direitos daquela população. Até porque, né, professora, a todo momento nós fazemos política. Não política partidária, mas sim política. Um momento onde você está conversando, discutindo algum assunto com um amigo seu, algum colega seu, você está fazendo política, né? Sim, até porque somos seres políticos, não é? Sim. Então, pessoal, já já retornaremos com a segunda parte do chat, ok? Até lá!